Dizer que estou aqui a agradecer o convite que aqui foi feito para estar presente, convite que foi formulado à Comissão de Farmácia Terapêutica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, não a mim, mas que decidiu, porque, enfim, enviar-me. Eu estou com muito gosto aqui nesta reunião, em vez de estar na reunião da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, porque acho que é extremamente importante estar aqui. E falo não apenas, devo dizer que vou falar não apenas no nome da Comissão de Farmácia Terapêutica, mas também um bocado através da experiência que tenho tido, desde a aprovação dos medicamentos até à avaliação farmacoeconómica e a experiência que eu continuo a ter como prescritor. Portanto, digamos que abrango um pouco todas as áreas. Dizia-me alguém no outro dia que quando a propósito da paciência ter limites, quando Jesus nos disse para dar outra face, felizmente só nos deu duas. Eu, infelizmente, parece que tenho uma meia dúzia delas e, portanto, estarei preparado para levar todos os lados, se for o caso, mas é a vida e acho que é a consequência de trabalhar nesta área. Eu não tinha a ideia da ordem que ia ser apresentada, que está na apresentação. Ouvi com muita atenção e muito interesse as excelentes apresentações que foram feitas até agora e salientar a importância desta última apresentação no enquadramento financeiro e as anteriores também no enquadramento dos mecanismos que aqui estão. E eu, neste caso, e na perspectiva de que vos falei, vou debruçar muito rapidamente, isto eu espero bem que seja, sobre três pontos que eu acho que temos que falar com calma. Inovação em farmacologia, conceito e impacto; equidade, conceito e aplicabilidade, porque se fala, toda a gente reclama de equidade, toda a gente quer equidade, e acho bem que exista, e portanto é bom que saibamos, já disseram aqui que as palavras são importantes, eu não podia concordar mais, e acho que é muito bom que a gente fale. É evidente que estes conceitos não pretendem ser universais, valem durante o tempo desta apresentação, eu espero que eles tenham algum valor um bocadinho para além disso, mas para já é disto que eu vou falar. E o papel das comissões de farmácia terapêutica no acesso à inovação e obstáculos. Inovação é, por isso, simplesmente a introdução de uma mudança. Portanto, aqui no conceito lato, que é toda a mudança exige uma inovação. E quando nós falamos, no caso vertente da farmacologia, e não estou a falar das tecnologias da saúde, estou a falar dos medicamentos, estamos a falar concretamente num caso de inovação enquanto mercado. Portanto, é o facto do medicamento estar ao mercado, é o facto do medicamento estar em cima da mesa à nossa frente para decidir se compramos ou não compramos, que nos obriga a considerar a inovação nesta área. E, portanto, a inovação é um conceito lato que, no final de contas, vai englobar qualquer tipo de modificação no universo dos fármacos disponíveis. Essa modificação obriga necessariamente que nós tenhamos que enquadrar esse medicamento no fármaco, no universo que existe. E, portanto, mesmo que ele não valha grande coisa, temos que obrigatoriamente nos pronunciar sobre ele. Portanto, implica a necessidade de enquadramento. A inovação não implica a existência, já foi aqui dito muito claramente, de um avanço terapêutico. E a inovação não implica necessariamente a existência de benefícios para os doentes. Portanto, a inovação é um saco muito vasto e nós temos que saber que a inovação tem uma grande área cinzenta que tem que ser avaliada. E é por isso que nós temos os processos de avaliação económica. E foi já aqui reconhecido a necessidade e a vantagem de os ter. Portanto, a inovação pode ter objetivos meramente comerciais e às vezes é o próprio tempo em que a inovação aparece que nos dá a medida comercial dessa inovação e falamos muitas vezes de um período crítico num medicamento que é a caducidade da sua patente e às vezes as inovações curiosamente aparecem na altura em que as patentes caducam e trazendo algum benefício, as grandes inovações aparecem nessa altura e portanto é claro que existe obviamente um aspecto meramente comercial e nós não podemos deixar de o considerar. Temos medicamentos, temos que os usar e ainda bem que os temos. Quanto aos tipos de inovação que não terão tanta vantagem, vou aqui socorrer-me do professor Fontes Ribeiro e apresentar aqui aquelas que são, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, a mudança do processo de fabrico de um medicamento pode não trazer, é uma inovação, que pode só por si não trazer, obviamente, nenhuma vantagem, nem do ponto de vista clínico, nem do ponto de vista da segurança. No entanto, é uma inovação que pode ser considerada e pode ser alegada como, tal como outras mudanças no fabrico e na purificação dos medicamentos podem ser alegadas como eficação. Eu penso que aquelas que tipificam os casos mais frequentes em que a inovação leva à necessidade de uma avaliação farmacoeconómica são os casos de uma nova indicação de um medicamento onde já existem alternativas terapêuticas suficientes, e estamos aqui a pensar nas estatinas, estamos a pensar em tantas patologias, não estou a falar só do VIH, talvez isso não tenha acontecido tanto até agora no VIH, ou então de uma nova formulação que não tem, obviamente, nenhuma eficácia, nenhuma segurança, nem aumento da conveniência. Um caso particular da inovação é o avanço terapêutico, e é este que nós queremos. Como é que falamos de avanço terapêutico? Que é uma inovação, obviamente, quando existe uma possibilidade de tratar doentes
ou doenças que não tinham tratamento anteriormente, quando o novo fármaco ou uma nova indicação aparecem para uma nova doença, ou quando vêm preencher uma lacuna terapêutica numa doença que já tem tratamento. Portanto, vírus resistentes, já aqui foi apontado, é obviamente uma das lacunas terapêuticas que nós temos de reconhecer como um avanço terapêutico que obviamente não deixa grandes discussões quanto à sua vantagem. Uma nova perspectiva no manejo de uma doença, uma mudança de uma doença fatal para uma doença crónica é obviamente um avanço terapêutico. A cura de uma doença crónica é obviamente um avanço terapêutico e atualmente é aquilo que nós mais esperamos em muitas patologias, designadamente daquela que está aqui em discussão. Também a conveniência pode ser um argumento para avanço terapêutico. A modificação significativa do maneio, pela redução significativa da toxicidade ou por aparecer uma terapêutica oral onde nós tínhamos que internar os doentes, sujeitando a todos os inconvenientes, é também uma forma de ser inovação. Modificação significativa da conveniência é, obviamente, uma potencial inovação. E como é que nós avaliamos? Já aqui foi falado, eu não vou estar aqui a esmiuçar, o valor terapêutico acrescentado é traduzido por uma maior eficácia, segurança e conveniência, e a efetividade relativa, eu acho que é um elemento importante. Neste momento, avalia comparativamente as relações de benefício e risco dos medicamentos. Até que ponto é que o medicamento faz mais bem do que mal, do que outro medicamento que temos ao lado. E, portanto, aqui, à medida que os medicamentos vão sendo mais seguros, nós temos uma melhor relação de benefício e risco, e, portanto, nós queremos medicamentos mais eficazes, se não, pelo menos, mais seguros. E essa diferença tem que ser significativa para nós podermos valorizá-la. A avaliação quantitativa da inovação, portanto, é sempre sujeita a uma incerteza. E quando estamos naquela área cinzenta, temos incerteza. E, para reduzir a incerteza, temos que poder fundamentar as nossas decisões em estudos comparativos diretos. Estudos têm que ter qualidade e têm que ser estudos que nos permitem tirar conclusões. Quando não os temos, a discussão continua indefinidamente, porque eles, finalmente, não estão disponíveis. Há tentativas, obviamente, agora de fazer outro tipo de abordagens, mais científicas. Esta é uma das propostas, mas o problema todo é que ainda que não sabemos como valorizar cada um destes parâmetros, não sabemos qual o grau de incerteza que fica, no final de contas, associado à avaliação e como é que nós decidimos no caso da incerteza. A verdade é que, na maior parte dos casos, se decide a favor do medicamento. Nós não queremos deixar, por dúvida, os doentes sem um tratamento que potencialmente lhes pode vir a ser favorável. Portanto, a verdade é que os casos de decisão na dúvida são muito mais favoráveis à incerteza do que à certeza. O avanço terapêutico, em resumo, permite tratar mais doentes, isto é um facto que é importante, ou mais doenças, ou modificar significativamente a história natural de uma doença. O benefício dos termos terapêuticos não deixa dúvidas no caso dos avanços terapêuticos. A inovação terapêutica que não tem avanço terapêutico deixa, obviamente, dúvidas. E é aquela, infelizmente, com que nós temos que lidar todos os dias. Modifica o universo dos medicamentos, pode traduzir-se ou não por um benefício para os doentes, e isso tem que ser avaliado. No caso do VIH, e eu remeto também aqui já às apresentações anteriores que eu acho que abordaram de uma certa forma este ponto, nós podemos situar assim de repente alguns avanços terapêuticos que são, no caso do VIH, que são indiscutíveis. A introdução dos regimes de combinação, já não falo da introdução dos primeiros fármacos, que certamente foi um avanço terapêutico, embora retrospectivamente nós podemos pôr isso em discussão. A introdução dos regimes de combinação, a possibilidade do tratamento em toma única diária, foi aqui falado das aprovações condicionais iniciais que aconteciam na Europa para os novos medicamentos, e eu relembro que, por exemplo, o efavirenz foi um fármaco que foi pela primeira vez incondicionalmente aprovado porque tinha uma toma única diária, e isso é reconhecido, obviamente, como um grande avanço em termos terapêuticos. O desenvolvimento de fármacos capazes de tratar mutantes resistentes foi outra vaga dos grandes avanços terapêuticos, aquela que nos trouxe os fármacos com maior potência e as novas classes de fármacos que permitem tratar os doentes que tinham. Curiosamente, quando falamos de pedidos excepcionais para a utilização destes medicamentos, eu vou aqui dizer que nós temos tido, desde esta última vaga, nós fazemos avaliações prévias e a verdade é que os primeiros fármacos que nos apareceram à avaliação tinham inúmeros pedidos de utilização excepcional, que nunca foram negados, embora as condições nem sempre estivessem reunidas, nunca houve, que me lembro, nenhuma situação crítica em relação a isso. Curiosamente, nos últimos anos não tem havido praticamente pedido. Eu posso dizer que não houve mesmo nenhum pedido para os novos medicamentos, o que significa que o mercado se melhorou significativamente, que a cobertura, digamos, terapêutica parece neste momento ser muito mais abrangente, e isso para nós é certamente um motivo de satisfação em relação à cobertura. Como aqui foi notado, a grande redução da mortalidade e da morbilidade associada a esta doença foi conseguida com os medicamentos que temos hoje. É preciso não esquecer este momento.
preciso não esquecer isso. Inovações terapêuticas na infecção de VIH. Não vou deixar de dizer que temos fármacos com maior efetividade relativa, é aquilo que nós queremos, e vou colocar aqui os genéricos também como uma inovação. O genérico, obviamente, da perspectiva que eu dou, vai modificar a necessidade de nós vermos o nosso universo de mercado e, portanto, é uma inovação que tem que ser considerada nesse aspecto, tanto como as coformulações. E, portanto, isto tudo tem que pesar e entrar para as nossas considerações da sustentabilidade do sistema. Muito rapidamente, em 2 slides, aquilo que é equidade. Equidade, isto é a definição, mais uma vez, do dicionário que me socorri, é uma justiça natural e é a virtude daquele que exerce nos seus atos a imparcialidade, a igualdade e a justiça. De uma forma, da segunda noção, que também é uma noção mais filosófica ou jurídica, é uma justiça não natural que não está sujeita aos critérios normativos, ou seja, explicando melhor esta definição, é a de que a equidade se exerce quando a norma não pode ser exercida, ou seja, nas situações que, por fugirem à norma, vão necessitar de uma avaliação particular, é nestes casos que a equidade se deve exercer. Portanto, a equidade vai tentar trazer às situações que não são normais aquilo que é a imparcialidade, a igualdade e a justiça. Portanto, é uma emanação destas 3 virtudes que tem a noção de a distribuir de uma forma equitativa. Portanto, neste aspecto é importante, se calhar, distinguir aquilo que é da equidade daquilo que é o acesso universal ao tratamento e à medicação, que é uma questão um bocado diferente. Nós estamos aqui a falar. A equidade, eu atrevo-me aqui a avançar com 3 propostas muito pessoais, aplica-se especialmente às situações excepcionais, estou a falar no universo da infecção por VIH, todas as pessoas que vivem com a infecção por VIH, no sentido de garantir que são tratadas com a mesma qualidade com que se tratam as que se enquadram nas normas que são, obviamente, existentes. O exercício da equidade não exclui o valor da existência das normas, desde que as normas reconheçam, obviamente, a igualdade, a imparcialidade e a justiça. É fundamental que elas sejam feitas nesse sentido. Mas decorre da existência da norma e do reconhecimento que a norma não pode ser nunca universal. O exercício da equidade, embora seja de uma forma individual, não vai deixar de poder ter em conta a necessidade de justiça social. Vou passar ao terceiro ponto e último ponto da minha intervenção, que é a relação das comissões e a forma como as comissões intervêm neste processo da inclusão da inovação. As comissões de farmácia terapêutica, que estão aqui normalizadas, têm muito poucas normas para funcionamento, mas são o órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços farmacêuticos, ou seja, são uma forma de transmitir aquilo que os serviços de ação médica consideram que é a melhor prática clínica ao confronto do serviço que no hospital, estando igualmente ao serviço dos doentes, tem também a incumbência de fazer as compras e de garantir os fornecimentos de medicamentos. Portanto, é uma comissão paritária que tem de zelar pelo formulário, por obrigação zelar pelo Formulário Nacional de Medicamentos, agora já não hospitalar, e pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes. Portanto, as comissões têm, por outro lado, aqui não vou deixar de indicar, que têm que se preocupar com os custos da terapêutica no sentido em que têm que se pronunciar sobre eles. Portanto, neste momento, eu penso que sou o órgão que pode garantir o equilíbrio entre o melhor acesso à boa prática clínica e ao cuidado dos doentes e, obviamente, não podemos deixar de considerar os custos, uma vez que, como já aqui foi dito, nós vivemos de orçamentos limitados que, infelizmente, ainda não estão devidamente libertados nem organizados numa eficiência que nos permita não nos termos que preocupar com isso. A Comissão Nacional de Medicamentos, que foi formada mais recentemente, tem, entre outras incumbências, uma muito clara, que é do Formulário Nacional de Medicamentos. Portanto, o Formulário Nacional de Medicamentos é um instrumento que agora, neste momento, é obrigatório nas comissões de farmácia terapêutica dos hospitais e que, por exemplo, vou-vos dar a versão atual do formulário, tem 3 medicamentos para o tratamento da infecção VIH-Sida: azidovudina, a lamivudina e o indinavir. Ora, parece-nos que é a altura de que este formulário seja revisto numa perspectiva evidentemente muito diferente daquela que existe, que é a perspectiva que era até agora uma perspectiva de exclusão, que fazia com que aquilo que não houvesse nos hospitais para o tratamento dos doentes era fornecido em adenda, e neste momento, não apenas na área do VIH, como em todas, nós estamos a trabalhar com mais de 90% de adendas ao formulário. Portanto, é evidente que esta perspectiva não faz sentido, tornarmos a exceção a norma, e, portanto, o formulário vai ser revisto, e eu penso que é oportuno revelar aqui, numa perspectiva exatamente contrária, uma perspectiva inclusiva, em que os medicamentos não são classificados de acordo com a necessidade de introdução, mas na necessidade de não introdução no formulário. E, portanto, ficarão, obviamente, no final, muitas poucas situações que não serão acessíveis de uma forma geral. O formulário determina o universo que os hospitais têm acesso em termos de medicamentos.
Qual é o papel de cada um destes agentes que já aqui foi falado? A doutora Tânia falou da morosidade do processo, da sua complexidade. Eu falo aqui da EMA, que vai ver o medicamento na perspectiva da qualidade, eficácia e segurança. A EMA tem que se preocupar, sobretudo, com a existência na Europa de um comércio saudável. Estamos a falar num acesso a medicamentos e a EMA põe-nos em cima da mesa e diz: toma lá mais um novo produto. Para que é que isto vai servir? Nós temos, obviamente, que ter uma nova avaliação. Não podemos viver com essa avaliação. E é, obviamente, que o Serviço Nacional de Saúde tem que se preocupar com a incorporação ou não deste novo medicamento de acordo com o seu grau de inovação. Isso, neste momento, como já foi dito, compete em grande parte ao Infarmed, que vai fazer a avaliação económica com base no grau de inovação e na valorização desse grau de inovação. O que interessa é o valor dessa inovação. A passagem depois à Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica vai decidir, e isto não está ainda perfeitamente articulado, mas será assim, está em evolução, qual é o enquadramento desse medicamento. Eu penso que estes processos têm, obviamente, que ser processos integrados e que têm que ser considerados desde o princípio, tal como a intervenção da Direção-Geral da Saúde, que faz as normas de utilização do medicamento. Não faz sentido estar um Infarmed, a Comissão e a Direção-Geral da Saúde a fazer normas contraditórias. As normas têm que ser consensuais, têm que ser uniformes para terem algum valor e para terem realmente impacto na prática clínica. Depois temos as comissões de farmácia terapêutica e o prescritor, que são aquele lado, que é o lado que aqui é o lado do financiado, por oposição aos consultores do financiador. Portanto, aqui, estes são as pessoas que vão ter que lidar com o doente e que vão permitir, de uma forma muito mais clara e individual, identificar as situações que são acessíveis à iniquidade e, portanto, têm que ser tratadas com mais equidade. Porquê é que as comissões de farmácia terapêutica fazem avaliações? Porque nem todos os medicamentos são adaptáveis às case mixes e aos serviços assistenciais e, obviamente, também porque hoje em dia, num formulário que vai ser cada vez mais abrangente, nós temos, obviamente, várias opções que podem ser muitas vezes quase idênticas em termos de atividade e o hospital pode querer pronunciar sobre aquelas que podem ser mais económicas e garantir a sustentabilidade. Portanto, se nós tivermos, para quase terminar, que classificar a intervenção de cada uma destas entidades em termos de responsabilidade na introdução da inovação ou na distribuição da equidade, eu penso que as curvas seguem um sentido um bocado contrário e às de cima caberá mais a distribuição da inovação e àqueles que estão mais junto com o doente, a distribuição da equidade, como repito, não é igual ao acesso universal à medicação. O último slide é a questão dos obstáculos à inovação. Existem, obviamente, e a inovação não é imediata. Eu diria que os obstáculos provêm desde logo da própria inovação, porque a inovação tem que ter uma qualidade de evidência e tem que ser valorizada, tem que ter valor. E muitas vezes ela não tem valor suficiente para que haja uma clara introdução dessa inovação no mercado. Dos reguladores, sem dúvida, já aqui foram faladas várias questões. Obviamente que a regulação tem morosidade e o processo está montado e poderá ser mais rápido. No ponto de vista da Comissão de Farmácia Terapêutica, falando do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que se reúne semanalmente, eu não parece que haja razões para haver grandes demoras, mas dir-me-á onde elas são locais. E depois dos regulados, que somos nós, enquanto prescritores e as comissões, que obviamente que também têm que tornar este processo mais acessível de acordo com as necessidades específicas, porque são eles que têm a necessidade de tomar o pulso ao sistema e que transmitir para trás as necessidades do sistema. Eu acho que concluiria com uma frase que quando há avanços terapêuticos, virtualmente não há objeções à introdução de inovação. O que poderá haver, e já me lembro do Tafamid, de certos medicamentos, em que os preços pedidos são tão exorbitantes que, obviamente, que há necessidade de negociações. Mas, de uma forma geral, não custa nada admitir que esta situação é verdade. Temos que ter a certeza que os medicamentos que nos estão a pôr hoje em dia são realmente, claramente, medicamentos inovadores e que não necessitam de uma avaliação cada vez mais complexa do ponto de vista da custo-efetividade. Muito obrigado pela vossa atenção. Estarei ao dispor.